Você já ouviu falar na Mimimi Church? Talvez você faça parte dela e nem saiba. Fica ligado nesse vídeo que eu quero falar para você sobre a Mimimi Church, a igreja que mais cresce no Brasil. Seus membros têm algumas peculiaridades que, quando você olha para eles, você rapidamente descobre que eles pertencem à Mimimi Church. Eles são mimados, pessoas vitimistas, pessoas que colocam as suas ideias e experiências acima da Bíblia. Por ser vitimista, eu quero dizer, tudo para eles é motivo de reclamar. O famoso mimimi. Por exemplo, se ele é branco, ele reclama porque não é negro. Se ele é negro, ele reclama porque não é branco. Se ele cresceu em comunidade, ele reclama de quem cresceu em prédio. Se ele é mulher, ele reclama do homem e vice-versa. Esse é o famoso crente vitimista. Ele sempre vai estar com mimimi, reclamando de alguma coisa. Engraçado porque ele parece mais um ativista do que um cristão. As causas que ele defende, as bandeiras que ele levanta, são secundárias. Não é o cerne, a essência do Evangelho. Qual é o problema disso, Diego? Eu vou lhe explicar agora. O discurso vitimista para pouco serve, ou melhor dizendo, para nada serve. Porque o discurso politicamente correto, ele é contrário ao Evangelho. O discurso do politicamente correto, ele é usado mais como uma arma, porque geralmente quando alguém usa para se defender ou defender alguma causa. Mas esse se defender vem logo acompanhado de acusação contra alguém, contra alguma coisa que alguém fez ou falou. São um tipo de pessoas que não sabem respeitar regras, autoridade, a biologia e principalmente a Deus. Se você for conversar com um crente vitimista, você vai perceber que ele não sabe respeitar regras, autoridades, a biologia e principalmente a Deus. Nessa ânsia de defender e levantar a bandeira, ele vai defender temas que são contrários à palavra de Deus. E para isso eles vão usar sociologia, humanismo, filosofia, menos a palavra de Deus. É aqui que eles se perdem. Crentes mimados são crentes imaturos que não sabem ouvir não como resposta. Foram criados com Nutella, foram criados por seus pais, com tudo que ele queria, ele poderia fazer. Qual é o problema? O problema é que a igreja não é o quintal deles. A igreja não é o reino deles. É o reino de Jesus. Ali ele precisa ser confrontado, porque a igreja é a comunidade da confrontação. Isso é, o meio que Jesus deixou para que a liderança da igreja, a igreja, fosse tratada é o confronto. Isso é, falar a verdade em amor. Ser amoroso, ser gentil, não é passar a mão por cima, não é deixar você ser um crente mimado, é confrontar com a verdade em amor, porque quem ama fala a verdade. Experiências e ideias acima da palavra de Deus. Isso é, na maioria das vezes, são pregadores jovens, descolados e que são cheios de ideias mirabolantes acerca da palavra de Deus. E aí você vai se lembrar que eu vou trazer para vocês agora uns trechos ou tema de pregações que são bem atuais e bem debatidos aqui na internet. Como, por exemplo, você é o centro de Jesus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Você e Deus são iguais. Heresia. O problema é que esses pregadores jovens, eles têm muitos seguidores. E quando alguém vai confrontar esses pregadores, geralmente essa massa que segue eles
se levanta contra e usa o argumento seguinte: eles ganham almas. Eu fui curado, ou eu conheço alguém que foi curado de depressão assistindo um vídeo de tal. Eles colocam a experiência acima da palavra de Deus. Qual é o problema nisso? O problema é que, na maioria das vezes, Deus pode agir por misericórdia, não do pregador, mas do povo que está ouvindo. E aí Deus cura ou Ele salva. Mas não por causa do pregador. Porque Deus, Ele não se alinha, Ele não concorda quando alguém fala alguma coisa que não está na palavra. E pior, que fere o princípio da palavra de Deus. Isso é heresia. Deus jamais vai abençoar alguém que está trazendo um ensinamento errado, porque só o ensinamento correto é que vai gerar a atitude correta em nós. Será que você faz parte dessa igreja? Então vamos lá. Primeiro, se você só sabe colocar a culpa do teu fracasso nas pessoas, você faz parte. Se você está acostumado a dar desculpas para justificar os teus erros, você faz parte. Se você está acomodado com a tua situação de pecado e discorda, critica alguém que quer mudar e que vive em santidade, você faz parte. Se você faz separação entre pessoas por causa da minoria que ela faz parte, parabéns, seja bem-vindo. Você faz parte da Mini-Me Church. Qual o tipo de sermão pregado nessa igreja? E eu quero compartilhar com você. Primeiro, você é o centro de Jesus. Segundo, somos iguais a Deus. Terceiro, hipergraça. Exaltam o amor de Deus e excluem a sua justiça. Bonhoeffer, ele tem um livro chamado Discipulado, que ele trata sobre a graça barata. Qual é a graça barata? É a graça que te permite pecar, porque Deus já te perdoou. É a graça barata que não valoriza o sacrifício de Cristo. É a graça que abusa da graça e faz dela uma desgraça. É o que a gente mais tem visto hoje em dia. São pregadores que falam de graça, de amor, de aceitação, menos julgamento, mais amor. Se você pecou, Deus te perdoa e não trata o caráter, não trata o pecado. Por quê? Porque é uma graça barata. O termo teológico é hipergraça, é abusar da graça, é usar da graça para pecar. Mas pelo contrário, como Bonhoeffer diz, a graça preciosa, ela nos capacita a resistir o pecado, ela nos faz entender o sacrifício de Cristo e vivermos de forma digna do Evangelho. Então, meus irmãos, o quarto ponto é: não me julgue, não me julgue. Você vai falar alguma coisa e rapidamente alguém diz: não me julgue. Você vai confrontar: não me julgue. Você vai abrir o olho da pessoa: não me julgue. Então hoje tudo é não me julgue. Mas a verdade é que a Bíblia ensina para a gente não fazer um juízo temerário. Isso é, a pessoa está fazendo naquele momento, mas ela pode mudar. Ela pode se arrepender. Mas para tudo isso é preciso que haja o arrependimento. Se você não consegue ouvir uma mensagem que confronta o pecado, parabéns, você faz parte da Mini-Me Church. E eu estou aqui nesse momento, não para lhe julgar, não para lhe criticar, para que você entenda que esse tipo de vida, é claro que não existe uma igreja chamada Mini-Me Church. A gente só colocou esse nome para suavizar o tema, pois é um assunto muito complicado e muito real na igreja brasileira hoje. Que Deus te abençoe e que você possa, em nome de Jesus, entender que a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Jesus, o justo, precisou morrer na cruz do Calvário. E esse foi um preço muito alto que Deus pagou. É por isso que a Bíblia vai dizer: fomos comprados por bom preço. Não foi prata nem ouro, mas o sangue de Jesus.
Não use do amor de Deus, da graça do nosso Senhor, para pecar, para viver uma vida segundo a sua vontade, mas que você possa aproveitar esse momento para estudar a palavra, para se aprofundar nas Escrituras, para ter um relacionamento sincero com Deus e dessa forma conhecer a Deus por meio da sua palavra e viver o verdadeiro Evangelho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.